Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no ar. Quando pensamos em uma investigação criminal, normalmente pensamos num perito, em laboratórios, em tecnologia de ponta. Mas existe um aliado capaz de encontrar vestígios invisíveis aos olhos humanos. Encontrar, por exemplo, em tragédias, cadáveres em cemitérios clandestinos ou em outras situações. Hoje iremos conhecer o fantástico mundo do trabalho dos cães farejadores. Um trabalho que exige muito treinamento, muita técnica, ciência e, acima de tudo, dedicação e, acima de tudo, a parceria rara, maravilhosa entre o homem e o animal. Para começarmos a entender todo esse universo, iremos conversar hoje com um médico veterinário formado pela USP e o seu cão, o Dexter. Vamos conhecer todo esse universo maravilhoso. Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Gil, que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. E você também, Dexter. Seja bem-vindo. Como e quando surgiu essa paixão, esse trabalho maravilhoso seu? Vamos lá, Gil. Primeiro, a minha formação, né? Como o senhor mencionou, eu sou médico veterinário. Então, trabalhei 10 anos com medicina veterinária e indústria farmacêutica, né? E em um momento da minha vida teve uma guinada que foi optar por um concurso público, onde eu ingressei à Polícia Científica do Estado de São Paulo. Então, na Polícia Científica, eu trabalho como perito criminal, que a gente fala de rua, né? Onde a gente participa ali de levantamento de locais que podem ser homicídios, acidentes de trânsito, crime ambiental. E em um determinado momento eu tive a oportunidade de participar de um projeto de cães de detecção. E aí, nessa busca de conhecimento de cães de detecção, para fazer o auxílio no processo de levantamento de local, eu conheci uma equipe que era a equipe do Projeto K9, que são colegas de diversas áreas policiais, área privada, que estudavam os assuntos de cães de trabalho, né, que a gente chama de sinotecnia, onde a aplicação de cães foi um mundo novo que eu descobri que ela era extremamente vasta. A gente tem o trabalho de cães para guarda e proteção, mas o que eu me apaixonei foi esse trabalho de detecção. E aí, como médico veterinário, a área da detecção que mais me chamou a atenção era a parte de fisiologia do faro, né? Que era entender como que o nariz do cachorro trabalha para nos auxiliar aí nos processos de investigação. Então, como o senhor mencionou, né, o Dexter ele acabou se especializando tanto na detecção de sangue latente, né, em cenas de crime, mas o que a gente acabou direcionando o trabalho dele era na busca de que a gente chama de restos humanos, né, ou restos mortais. No caso da investigação criminal, é diferente dos bombeiros, por exemplo. A gente vê aí situações de catástrofes, né, prédios colapsados, desmoronamento, né, aqueles deslizamentos de terra, que a gente vê as equipes de busca e salvamento trabalhando com cães para tentar localizar as vítimas. Só que no nosso caso policial, essa busca, normalmente essa ocultação é intencional. Então são os tais cemitérios clandestinos, né, ou a desova de pessoas, como se falam popularmente. Luiz, muitas pessoas se surpreendem em saber essa capacidade do cão de detectar, por exemplo, vestígios de sangue em cemitérios clandestinos e também outros trabalhos. Como são realizados esses treinamentos? Então, o treinamento, para a gente entender, a gente apresenta um odor para o cão, então ele não entende aquele todo. Existem assinaturas de odor. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, uma coisa que é bem polêmica, a detecção de entorpecentes. Então, existe uma crendice popular que se vicia o cão para ele buscar um entorpecente. E é a maior falácia do mundo, né? O cão ele não tem contato com entorpecente, por exemplo.
As substâncias, elas emanam odores, né? Moléculas voláteis que se dispersam no meio, né? No ar, e que chegam ao nosso aparato químico, né? De detecção, que é o nosso nariz. Então, por exemplo, se alguém está numa sala e de repente alguém entra com um café, essas moléculas do café, elas se dispersam pelo ar. Em algum momento, esse aparato que a gente tem, esse sensor, ele detecta a presença daquela molécula no ar. Então a gente não está tendo contato com a cafeína do café, por exemplo, que deixa a gente elétrico, né, desperto. A gente está tendo contato com alguns compostos voláteis que emanam da substância café e que o nosso cérebro interpreta como aquilo que a gente aprendeu a se tratar de café. Então quando a gente faz isso com entorpecente, é a mesma coisa. Algumas moléculas são mais voláteis, que se despreendem daquela substância, e não necessariamente o princípio ativo daquela droga, e aí a gente ensina o cão a interpretar a presença daquela molécula volátil, que pode ser de um entorpecente, pode ser do resto mortal humano. Então a gente tem alguns grupos de moléculas que são apresentados aos cães, e existem cães até de detecção de doenças, né? Você consegue apresentar para o cão algumas moléculas que emanam de células cancerígenas, e aí no momento que ele aprende aquela substância, que ele interpreta, que ele tem que identificar aquela substância, você consegue falar que aquela pessoa está eliminando aquela substância do organismo. Então ele não está detectando a célula cancerígena, ele está detectando moléculas que emanam daquela célula, que podem sair pela litose, pela urina. E o processo de aprendizado é qual? Uma brincadeira. Qual é a brincadeira? O cão vai gostar muito de alguma coisa, uma bolinha, uma brincadeira, um carinho e comida. Então eu faço um jogo com ele que toda vez que ele conseguir identificar aquela substância que eu escondi no ambiente, me informar onde está, porque a gente treina o cão também para ele fazer uma indicação. Ou ele senta, ou ele late, ou ele bate a patinha. E aí no momento que ele faz essa indicação assertiva, eu vou lá e presenteio ele com aquilo que ele gosta muito. Então é uma grande troca de uma brincadeira, a detecção do cão. Esse caso de doença que você falou, você já participou com o Dexter numa situação dessa? Não, porque o Dexter é treinado para detecção de cadáveres e sangue latente. A gente acaba segmentando essa detecção e eu posso te explicar por quê. O cão ele pode aprender uma infinidade de odores. Ele não fica restrito. Se eu quiser treinar o Dexter para entorpecente, detecção de cadáveres, detecção de sangue, ele vai aprender todas essas moléculas e ele vai conseguir me indicar. O problema é que a gente tem a situação operacional. Então, quando eu dou o comando para o Dexter fazer a busca, eu preciso saber o que ele está procurando também. Então, a gente até brinca no meio da cinotecnia que aquele cão que procura muita coisa, quando um colega fala, meu cão procura arma, explosivo, entorpecentes, então você não sabe nem o que ele está indicando ali propriamente dito. E quando você tem uma indicação de algo que a gente não consegue ver na hora, fica muito mais complexo. Então, o que ele está indicando? Um cigarro de maconha que esteve ali e tem um odor residual? Ou ele está indicando uma mancha de sangue latente, que é aquela que a gente não enxerga? Então o cão que é treinado para muita coisa, no operacional, acaba ficando complicado. Então, quer dizer, existem cães, os cães, eles variam de cães, é isso, do seu trabalho? A gente nicha o cão ali para determinadas funções. Então, por exemplo, os cães dos bombeiros, eles têm uma dupla aptidão, normalmente, que é a busca de indivíduos vivos e indivíduos e o cadáver de vítimas. Então, quando a gente vê uma busca de um cão numa situação de escombro de prédio que colapsou, a prioridade ali é tentar encontrar aquele indivíduo que está soterrado vivo, que a vida dele corre risco ali, e você tem que ter uma assertividade nas primeiras horas, né? Porque a pessoa está machucada, porque ela está confinada, então vamos tentar encontrar essas pessoas. Mas aquele cão também, ele positiva para indicação de odor cadavérico. Então, no processo de treinamento desses cães, são apresentados esses dois odores. No processo de treinamento de um cão de entorpecente, por exemplo, a gama de odores de entorpecente é muito ampla. Então, você vai apresentar odor de maconha, de cocaína, de drogas sintéticas, e as próprias drogas convencionais, elas vão tendo diferentes formas de apresentação de odor, né?
porque existem as misturas, né, feitas com as drogas. Então você também vai apresentando aquela droga, a gente tem um nome para isso na sinotecnia, que é a generalização. O cão ele precisa entender que aquela maconha misturada com alguma coisa é a mesma maconha que eu apresentei no treinamento. Então a gente apresenta de diferentes formas de mistura para o cão interpretar e conseguir marcar. Porque senão uma pequena variação num cenário real, o cão já não marcaria. Ele falou, opa, por exemplo, eu treinar um cão para detectar café. E chega no cenário real, tá o café com leite. Aí ele vai parar e falar, será que é café? Eu nunca vi esse odor com... E para o cadáver, por mais que pareça, a gente está falando ali no singular, né, a apresentação do cadáver, um indivíduo, né, em decomposição, o processo de decomposição apresenta diversas fases. E a última fase, por exemplo, é o esqueletizado, né, que já não tem ali praticamente massa orgânica, a não ser os ossos, né? E aí você apresenta os odores de diferentes fases. Então o cão ele entende um grupo muito diverso de odores para conseguir fazer uma detecção de cadáver com precisão. Porque essa decomposição pode estar ali no início ou já pode estar numa situação mais avançada. Luiz, nós tivemos agora recente, esses dias, a catástrofe do terremoto na Venezuela. Isso. O trabalho dos cães numa situação dessa, como é que se dá? É fundamental, né? Porque eu gosto de dar um exemplo de detecção para o ser humano, né? Quando a gente vai explicar um pouquinho o trabalho. Quando a gente perde o celular no carro, que ele cai no banco, a gente começa a procurar e liga a lanterna, a gente vai buscando vários auxiliares ali para tentar encontrar esse celular. E aí a gente apela para o quê, assim, em um determinado momento? O senhor pode ligar no meu celular para eu ver onde está? E a hora que liga, a gente está usando a nossa audição para tentar mapear aquilo que a gente não consegue enxergar. Numa estrutura colapsada, a gente tem um pouco acesso visual. Da onde que estão concentradas aquelas vítimas? Onde elas estão presas? Então, o cão é esse recurso olfativo para tentar localizar de forma mais rápida. Por mais que a gente tenha diversas tecnologias, como drones, sondas que a gente coloca câmeras, o cão ele consegue perceber as moléculas que emanam do indivíduo, vivo ou morto, mas a gente exala odores. Então o cão ele consegue, e além disso o cão tem uma audição muito boa, né? Então ele vai vasculhando, além dele se locomover ali numa situação difícil, né? Locomoção, quando a gente tem aquelas estruturas colapsadas, o cão ele tem maestria em conseguir caminhar pelos escombros. E aí, através do seu olfato e da sua audição, ele consegue enxergar aquilo que o olho não vê, né? Mas aquilo que o nariz está enxergando. A gente usa o nariz enxergando porque nós somos visuais, né? Mas na verdade ele está sentindo ali com o olfato, né? Luiz, como é que foi construída a relação de confiança entre você e o Dexter, por exemplo? O Dexter, eu o conheci com 60 dias, né? E a partir daquele momento a gente diz que o treinamento inicia naquela hora. Porque o cão ele tem que estar acostumado comigo, ele tem que estar acostumado com a minha rotina, ele tem que estar acostumado com os locais que eu frequento. Então, essa relação de confiança e de trabalho que a gente faz, a gente já começa em tenra idade. Então, eu quero um cão que na hora que eu estiver andando numa área rural, ele veja um bovino, ele não se surpreenda, ele reconheça que aquilo é uma vaca, ele não vai travar, se assustar. Então, desde pequeno, essa relação de trabalho, a gente faz uma parte que a gente fala que é a ambientação e a socialização, com pessoas, e com animais e com ambientes. Recentemente foi criada uma portaria instituindo o núcleo de operações com cães da Polícia Civil de São Paulo. Qual a importância desse movimento? Essa resposta eu posso dar como a importância desses cães hoje na Venezuela, né, que estão lá dando o apoio. É uma ferramenta que faz essa parte que o humano não consegue fazer, né? Então, para a Polícia Civil, que é uma polícia judiciária, a gente está envolvido ali no processo de investigação. Então, os policiais civis, eles cumprem mandados de busca, eles fazem trabalhos de investigação. Então, eu preciso entrar dentro de um imóvel que eu vou cumprir um mandado de busca de armamento ou de entorpecentes. Para o ser humano, aquela varredura, né, que é o termo que a gente usa, tem que abrir todas as gavetas e levantar colchão. O cão ele faz isso com uma celeridade incrível e com o mínimo possível de
de invadir o espaço alheio, né? Porque ele entra naquele local e ele seguia pelo olfato, ele não está seguindo de forma visual. Então é uma ferramenta que ela acelera muito um processo de busca. Então a gente pode ver, né, que nos países mais desenvolvidos o que a gente vê ali de matéria de TV, cena de filme, sempre tem ali um parceiro de quatro patas auxiliando ali o policial. Luiz, existe assim, cooperações entre polícia militar, polícia civil, exército com relação ao trabalho dos cães? Ah, sim. Existe um cenário paralelo ali que são os seminários, os fóruns de discussão. Então, os colegas, o Dexter, por exemplo, eu tive um apoio muito grande dos colegas bombeiros do Distrito Federal. Eu fui com o Dexter lá para Brasília e os colegas tinham uma expertise enorme na busca e salvamento, então na detecção de restos mortais. E ali com eles eu troquei muita figurinha e tive muita orientação de como fazer esse trabalho com o Dexter. Então a busca ali pela ciência, você consegue encontrar caminhos mais rápidos com colegas que têm uma experiência maior. Como surgiu a ideia da pós-graduação para profissionais que atuam com cães farejadores? Foi justamente desses encontros de seminários que a gente via com os colegas que, na hora que a gente ia bater um papo, você percebia que eu, na minha praia, como médico veterinário, gostava muito de fisiologia do faro. Então, conseguia me dedicar bastante aos estudos da fisiologia do faro. Então, na hora de eu procurar um artigo científico, eu direciono a minha busca para a fisiologia do faro. A gente tem um colega no Projeto K9, que é um major do Exército, que ele é um expert em comportamento animal. Então, treinamento e comportamento. E aí esse colega, normalmente os livros que ele lê são vinculados a isso. Então, chegou num momento que naquele grupo de amigos de discussão de diferentes formações, a gente viu que se a gente juntasse esse pacote, a gente conseguiria fazer um grupo de pessoas que gerassem umas discussões e filtrasse essas informações para os outros colegas. Porque ler artigo científico dá muito trabalho. E aí não é só ler, é ler, entender e aplicar e ver se funciona para a nossa realidade. Então esse grupo ele faz isso todo dia. A gente está sempre estudando, discutindo, aplicando, e aí os nossos alunos têm esse atalho, né, de discutir com a gente o que a gente já filtrou e quer passar de informação. Foi aí que surgiu a nossa pós-graduação. Luiz, qual foi um trabalho que você considera assim, maravilhoso, feito por você e pelo Dexter? Os trabalhos marcam a gente bastante, né? Mas acho que um dos que mais me marcou não foi assim pelo maravilhoso na parte positiva, né? Foi um dia que eu estava de plantão e como perito criminal, então não é o trabalho do Dexter comigo, né, na perícia. E quando eu peguei meu celular, tinha várias solicitações de apoio para um rapaz que estava desaparecido, e na nossa cidade, em Taubaté. Então, isso marcou muito, porque normalmente essas buscas são de pessoas até então anônimas para a gente, né? São de realidades ali que a gente não convive. Então, quando a gente percebe que no nosso meio, ali, no nosso grupo de amigos, essa pessoa estava desaparecida e chegou isso até a gente acaba convivendo com os familiares que estavam buscando, isso marcou bastante. E, infelizmente, né, resultou em encontrar ele como vítima, né? O desaparecimento foi uma fatalidade. Então, isso marcou bastante a gente. Luiz, como que o Brasil está acompanhando os padrões, por exemplo, internacionais de treinamento para cães? Sim. Principalmente as principais publicações ainda vêm de fora, né? Então, a gente tem trabalhos muito fortes, né, nos Estados Unidos, na França, na Holanda, Austrália. E aí tem que estar acompanhando para entender o que eles fazem ali, apresentam nas publicações, que são sempre situações que existe uma dúvida de por que o cão está trabalhando assim, ele interpreta determinado odor, qual odor chama mais atenção para o cão na hora do aprendizado. Se eu misturar tudo junto e apresentar para o cão, ele vai entender tudo junto ou ele consegue entender apenas um odor? E normalmente, lá fora, nos laboratórios, na rotina, já tem muita pesquisa.
a ideia da pós-graduação é trabalhar isso também, né? Levantar o senso crítico, tentar fazer com que as corporações aqui desenvolvam essa rotina de pesquisa para tentar acompanhar o que acontece lá fora. Por exemplo, nós estamos aqui hoje. A que momento, por exemplo, o Dexter pode ser chamado? Você recebeu um telefonema, Luiz, estão precisando do Dexter. Os nossos acionamentos são via Polícia Civil, né? O Dexter, a gente costuma apoiar a equipe do GOI de Franco da Rocha. Então, existe algum delegado que está com um processo de investigação que culmina num direcionamento para uma determinada área. Então, o trabalho dos cães não existe sem o trabalho da investigação. A gente fala, né, eu tenho o fundador aí do Projeto K9, é um investigador de polícia, o Thiago, a gente, que foi o meu professor, né, nessa parte de formação de cães, e eu sempre brinco com o Thiago, né, que a investigação leva a gente para fazer uma busca no palheiro, não necessariamente no palheiro certo. Então, o cão está procurando a agulha no palheiro, mas a gente precisa estar no palheiro certo. Então, o bom trabalho da investigação é quem direciona a gente para esse palheiro. Então, o ritual é o seguinte, uma equipe de investigação trabalha por meses ali atrás de uma determinada informação, e quando eles conseguem fechar uma área por denúncia anônima, grampo telefônico, alguma coisa que direcione que aquele indivíduo que sumiu, por algum motivo ele foi a ocultação daquele cadáver em uma determinada área. Aí chega a solicitação para a gente cumprir essa busca e tentar verificar se a vítima está realmente lá. Não faz muito tempo, houve uma busca que a gente já foi meio descrédulo, né, porque eram 5 anos de ocultação daquela vítima. E ali nos minutos derradeiros, né, porque não é um jogo de futebol que são 45 minutos, deu 45 minutos, acabou. A gente tem um ciclo de trabalho com os cães, eles têm uma performance que a gente faz as pausas para descanso e hidratação. Um dia varia muito em relação ao outro, pode estar muito sol, pode estar menos sol, terreno ser mais acidentado ou não. Então a gente vai meio se norteando pelo comportamento dos cães o tempo dessa busca, né? E ali a gente já estava no final da busca, já um pouco descrente, quando um outro cão da nossa equipe, né, do Projeto K9, que é o K9 Rambo, ele foi e indicou uma pedra. O Thiago foi lá, quando ele mexeu na pedra, ele achou um fragmento de osso. Chamou a equipe, quando começou a cavar, encontraram a ossada. Naquele momento, a gente não fala que encontrou a vítima, a gente fala que encontrou uma vítima. Então, é acionada a perícia, né, no momento que você encontra. Então, essa parte de busca de cadáver é uma investigação. E no momento que há o encontro do cadáver, aquilo vira um local de crime e aí é acionada a perícia criminal. Então, são fases bem distintas, né? Então, o Dexter ele não trabalha na perícia hoje, ele trabalha na investigação. Então, encontrou o cadáver, vira um local de crime, e naquele local de crime passa a ser custodiado pela equipe de perícia, onde eles vão acionar depois o envio daquele material para o Instituto Médico Legal, e o pessoal da antropologia vai tentar fazer a identificação daquela vítima. E no caso, a identificação através de material genético indicou que era realmente a vítima que estava sendo procurada. Luiz, por exemplo, os cães da polícia, o militar tem o canil, entendeu? Todo o cuidado é da polícia militar. No caso, o Dex é seu particular. Isso. A polícia científica, ela ajuda você? Como eu disse, o Dexter não faz o trabalho para a polícia científica, ele faz o trabalho para a polícia civil. Não faço o trabalho do Dexter no processo de investigação. Hoje, a importância da portaria da polícia civil é que todos esses colegas, então assim, são vários, né? Tem o Thiago, por exemplo, ele tem... Hoje eu acho que ele está com 4 cães treinados por ele. Cães de busca de entorpecente e cão de busca de cadáver. A gente tem um outro colega, o Jefferson, que ele tem um cão de busca que a gente fala de odor específico. É aquele bem de filme, você apresenta a peça de roupa da pessoa desaparecida, aí um cachorro grande, parece o Dexter, só que muito grande. A raça chama Bloody Hound. O Bloody Hound ele vai cheirar a camisa ou a peça que a gente apresentar, pode ser um relógio, pode ser um tênis, ele identifica o odor daquela pessoa
e se houver uma trilha que aquela pessoa deixou daquele odor, ele põe o nariz no chão e vai atrás tentar identificar. Então é até bem peculiar os treinamentos, né? Que você faz um grupo de pessoas, 10 pessoas, essas pessoas elas começam a caminhar por um terreno e elas vão se dividindo em grupos menores. Então vai 5 para um lado, 5 para o outro. Depois 3 para um lado, 2 para o outro. E de uma dessas 10 pessoas, a gente apresenta um odor de uma delas para o cão. E é impressionante, ele faz o rastro daquela pessoa que a gente apresentou o odor. Então, o Jefferson, por exemplo, ele tem o K9 Sheriff, que é um Bloodhound que faz a detecção. Hoje, por mais importante que seja a Polícia Civil do Estado de São Paulo, em questão de tamanho, orçamento, a importância do Estado, não existe canil oficial. Então, por isso que o Dexter é meu, por isso que o Rambo é do Thiago, ele tem a Hannah também, mas essa portaria veio para mudar isso. Então, hoje, o Estado vai começar a desenvolver um processo de formação de policiais e formação de cães para fazer esse trabalho pelo Estado. Assim como é o canil da Polícia Militar, tem um canil central lá em São Paulo, e você tem os canis regionalizados. Tem o canil dos bombeiros, que é vinculado à Polícia Militar, lá em São Paulo, também na Zona Sul, e a gente também tem uma força de busca, de detecção, de apoio de cães das guardas municipais. Muitos municípios já possuem seu próprio canil. Então aqui na região do Vale do Paraíba, Jacareí tem um canil muito efetivo ali no combate de entorpecentes, apoia a Polícia Civil, que não tem canil, então a Polícia Civil pede apoio ao canil da GCM de Jacareí. Pindamonhangaba hoje já tem um canil, e assim, diversos municípios fazem esse trabalho. E a federação, né, a União, também possui um canil central da Polícia Federal e tem o canil da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, a gente vê, né, a efetividade do trabalho dos cães, porque imagina um ônibus, quando para, que tem a suspeita que um dos passageiros é, o termo que se usa, né, uma mula transportando droga. O policial rodoviário federal dá o comando para o cão naquelas bagagens alinhadas e ele vai certeiro. Então ele encontra a bagagem ali que está apontando a droga. Hoje, né, nos programas de televisão, a gente vê ali no aeroporto, né? O aeroporto é uma cidade, né? A quantidade de passageiros que entram e que saem, ali, a população flutuante do aeroporto é gigantesca. Então as bagagens, uma das formas efetivas, aliadas ao raio-x, por exemplo, é a detecção pelos cães. Então é uma ferramenta muito importante. E a gente vê ali no programa, né? Inclusive um dos colegas aí, tem a Val, tem o Kleber, são colegas que estudaram junto com a gente ali no Projeto K9, estão lá deixando os passageiros traficantes ali com medo, né? Porque aqueles cães vão certeiro nas bagagens. Qual a especialidade do Dexter? Sangue e cadáver, mas hoje ele atua na detecção de cadáver. A gente já fez um treinamento peculiar com ele também, eu sempre esqueço de falar disso, né? A gente tem um colega que tem um filho do Dexter, que chama Morgan, e o Morgan hoje mora na França. A função do Morgan lá na França é detectar um inseto que ele parasita cômodos de casa, de hotel e aeronaves também, que é o tal do percevejo. Aqui no Brasil a gente chama de percevejo de cama. É muito comum em albergue de prefeitura, onde tem aglomeração de pessoas, né? E esse percevejinho ele fica escondido ali no estrado da cama, no buraquinho da tomada, e a pessoa quando dorme, o percevejo vai, pica a pessoa, volta e se esconde. Então a pessoa acorda toda empolada. E aí uma das melhores formas de combater o percevejo é descobrir aonde está o agrupamento desses indivíduos. E aí você consegue treinar um cão para fazer essa detecção e mostrar onde está esse grupo de percevejos. Então o Morgan hoje lá na França, ele faz essa detecção em hotéis, em residências, porque o problema é que a infestação é muito difícil de combater. Então, imagina você estar hospedado num hotel e acorda todo empipocado. E esse trabalho também é feito em aeronaves, porque o percevejo ele se move muito rápido. Então ele entra na bagagem da pessoa no hotel, e essa pessoa vai e põe a bagagem a bordo, esse percevejo ele infesta o avião, e ali quando você está dormindo no meio do voo, ele desce, te pica e volta.
E aí lá fora do país o nome é bed bug, que eles chamam, né, o besouro de cama. E aqui a gente chama de percevejo de cama. Luiz, por exemplo, existe algum temor, por exemplo, o cão que vai em busca de entorpecentes? Olha, vocês vão ter que ir em tal favela porque não recebemos uma denúncia. Não existe um temor de enfrentar, por exemplo, bandidos? Sim, isso inclusive, isso acaba até determinando um pouco tanto a forma de treinamento, qual o perfil da equipe que vai trabalhar com isso. Normalmente esse tipo de intervenção são grupos operacionais extremamente treinados e a forma como o cão se comporta é muito direcionada para isso, né? É um cão que segue comandos rigorosos. Agora, no Rio de Janeiro, né, teve uma apreensão absurda, né, do pessoal do BAC, que é um canil, um dos melhores canis que existem no Brasil, que eles conseguiram apreender 85 toneladas de maconha com o K9 Hook. Então, quando você olha um condutor que hoje está ali na Venezuela fazendo a busca de pessoas soterradas, o bombeiro ele está equipado com traje, com equipamentos para andar numa situação de estrutura colapsada, né? Com lanternas, com capacete. Um interventor ali do BAC, ele tá com um fuzil na mão, tá com colete, tá com arma sobressalente e um treinamento de progressão de equipe, que é o treinamento aí que a gente vê do BOP, né? O BAC é um BOP com cachorro, né? Eles vão lá entrando ali nas vielas e aí quando eles querem fazer identificação se alguma casa, se algum veículo possui ali entorpecente oculto, eles dão um comando para o cão fazer essa varredura. Então é um trabalho de muito risco mesmo, tanto para os operadores, tanto que existe um curso que tanto para policiais sem cães ou com cães, que a gente chama de APH, né? Atendimento pré-hospitalar. E é o APH tático, que é o qual? É um atendimento pré-hospitalar numa situação de guerra, de confronto, onde as lesões podem ser desde uma fratura, ali por uma situação da estrutura que você está caminhando, ou o principal, né, que se trata é a lesão por arma de fogo. O operador ser alvejado, né? Como que eu controlo um pneumotórax, né, que é uma lesão no tórax que impossibilita ali o operador de respirar devidamente, ou uma lesão vascular massiva, que a gente fala, que é uma hemorragia ali, o sangue saindo, que o operador vai perder a consciência muito rápido. E aí esse APH, existe o APH tático K9, que é o operador poder intervir no próprio cão, porque não dá tempo de chegar no médico veterinário. Então o operador ele tem que saber fazer os primeiros manejos ali naquele indivíduo que foi baleado, naquele cão, para conseguir dar aquela sobrevida para poder chegar num ponto de apoio, que a gente fala que ali na área de conflito você tem que remover aquele cão, prestar o socorro e fazer a remoção imediata para um hospital veterinário, para que ele possa passar por uma cirurgia, por exemplo. Luiz, por exemplo, a medicina, os médicos, independente da especialidade, eles têm anualmente um congresso técnico deles para verificar novos medicamentos, novos tratamentos e tal. Na questão, nós falamos agora há pouco sobre o internacional, se os padrões internacionais são seguidos. Como é que é feito? Anualmente existe algum encontro de vocês? Não existe um encontro oficial, mas algumas corporações elas têm o costume de fazer seminários, né? Tanto internos para capacitação dos seus próprios colaboradores, quanto seminários abertos para um público maior. E aí o projeto K9 tentou entrar justamente nessa demanda, fazer um campo neutro, que as portas estão abertas para todo mundo que queira participar. Então a nossa pós-graduação, a gente teve um sucesso muito grande, são 17 turmas formadas nessa pós-graduação, desses colegas que buscam as novas padronizações, atualização de conhecimentos, e o principal, né, a nossa pós ela tem uma semana presencial, e a nossa pós ela não é só para policial, tá? A gente tem a sinotecnia policial e a sinotecnia, porque
Existem colegas que fazem detecção que são do meio privado. Por exemplo, o filho do Dexter, ele não está fazendo uma detecção policial, ele faz uma detecção onde se presta um serviço de detecção. Nós temos um colega que faz parte do projeto K9, e ele ministra aulas com a gente, que ele é um biólogo, e ele tem um projeto de conservacionismo usando o cão para detecção. Então ele trabalha numa reserva na região de Minas Gerais, onde ele faz a identificação de uma espécie de primatas. Ele faz um controle de população para saber quantos indivíduos estão lá. Aquele primata que fica no alto da árvore e se alimenta, as fezes dele vão ter um odor característico. Então ele treina aquele cão para identificar aquelas fezes. Então o cão não está identificando o macaco diretamente, mas ele identificando que há a presença das fezes, fica muito mais fácil para o biólogo identificar que aquele grupo existe naquela região. E hoje ele está iniciando um projeto novo com anfíbios. Então é uma espécie de sapinho que também ele vai apresentar para o cão fazer essa identificação. Então assim, o céu é o limite, né? Tudo que gerar odor e que você consiga entender qual é a assinatura de odor daquela substância, você consegue apresentar. O mesmo condutor do filho do Dexter, é um grande amigo nosso, chama Jorge Pereira. O Jorge participou de um projeto que unia pesquisadores da França com pesquisadores aqui do Brasil, da região de Pernambuco, para detecção de Covid. Então, como que era baseado o projeto? Você não consegue fazer a detecção olfativa do vírus, né? Mas aquele vírus, num organismo, ele gera mudanças metabólicas. A gente percebe, né, quando a gente está gripado, por exemplo, muda a nossa sudorese, produção de muco, secura da boca, aumento de temperatura. Então, o projeto era, se a infecção que gerava ali pelo SARS, né, do Covid, ela gerava um odor característico que pudesse ser identificado. Assim como aqueles odores secundários, né, aqueles volatilomas gerados por uma presença de um determinado câncer no indivíduo. Né? E o odor é uma identificação química. Então, a gente tem uma identificação química por odor muito corriqueira, que é o tal do bafômetro. Né? O que o bafômetro mede? Eu ingeri álcool, então uma substância líquida, ele passa pelo meu trato digestivo, tem uma absorção nos meus intestinos e vai parar na minha corrente sanguínea. Então, como que eu posso medir de forma assertiva que existe álcool no sangue, a tal alcoolemia? Eu coleto o sangue e faço análise. Agora, imagina fazer isso ali no trânsito. Qual é um método que eu posso fazer para ser o mínimo invasivo no momento da averiguação? Como o meu corpo metaboliza essa substância, o nosso pulmão está repleto de vasos sanguíneos. Então, no que a gente inala o oxigênio, os vasos sanguíneos dos nossos alvéolos conseguem fazer uma comunicação da entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Então, quando a gente exala, a gente solta aquele gás carbônico. Só que a gente exala também vários volatilomas, inclusive substâncias que são metabólitos do álcool que estava na nossa circulação. E aí o equipamento quimicamente analisa a presença desses metabólitos. Então, um cão de detecção ali, quando ele vai fazer no humano, ele pode identificar metabólitos que saem da nossa pele, que saem da nossa urina, que saem das nossas fezes e que saem da nossa halitose. Então, o trabalho ali do Covid, eles estavam coletando o suor. O suor era o que era apresentado para os cães, mas você pode também coletar voláteis ali da respiração. E um cão de rastreio de pessoa, aquele que eu expliquei, o xerife, que você apresenta uma peça de roupa, o que ele está procurando? Qual que é o odor que me diferencia do senhor, por exemplo? É a minha alimentação, é o meu metabolismo, é alguma doença hereditária que eu carrego ou alguma doença que eu estou carregando no momento, é o tipo de produto de limpeza que eu uso na minha roupa. E esse conjunto de odores, a gente forma ali um blend, que é a minha assinatura de odor. Então, o cão, ele é um detector químico dessas assinaturas de odor, das substâncias de interesse nosso para procurar. E que ele já faz no dia a dia, né? Um cão na rua, ele faz o quê? Ele está procurando informações químicas. É o xixi do cachorro do vizinho, é um resto de comida que ele já percebeu a distância que tem em um determinado local, e é uma pessoa que passou.
Então ele é um detector químico ali em tempo real. Luiz, como é que é o dia a dia do Dexter? O dia a dia do Dexter é entre dormir bastante, descansar e muito passeio. Então o Dexter ele tem no mínimo 2 passeios por dia e todo dia ou a gente faz um treino a campo real, uma simulação de cenário real, ou a gente faz alguma brincadeira lúdica que está relacionada com a detecção. Então, seja na minha própria casa, ele, em um determinado momento do dia, ele está mais alerta ali, que é até uma recomendação que a gente faz, né? Você cansa muito mais o seu cão fazendo ele brincar com detecção do que jogando bolinha. Eu digo até que a bolinha pode estressar o seu cão, aquela coisa de jogar bolinha, o cão pegar a bolinha, a gente acha que está cansando ali o cachorro, mas é uma brincadeira que às vezes eleva muito a dopamina daquele cão e ele vai ficar frenético com aquilo e começa a gerar alguns comportamentos indesejados, né? O cão, quando você põe ele para fazer uma busca, então muitos adestradores eles recomendam o quê? O tal do enriquecimento ambiental, que é você vai sair de casa, quer deixar seu cão entretido, esconde petisco por um monte de lugar da casa. Quando ele fechar a porta, aquele cão já vai entender que aquela brincadeira vai existir. E aí ele vai começar a procurar. O Dexter eu não faço a ocultação de petisco, né? Como ele é treinado para um odor específico, a gente pega um fragmento de odor, e aí vamos deixar bem claro, né? Como ele é um cão de detecção de cadáver, eu não escondo um cadáver dentro de casa, né? Existem auxiliares de treinamento que a gente chama. Por exemplo, eu posso treinar um cão para maconha sem ter um fragmento de maconha. Eu tenho um sintético, que é um fragmento, né, um polímero impregnado das moléculas odoríferas semelhantes à que a maconha emana. Então eu impregno ali os terpenos da maconha, por exemplo, nesse polímero. Então eu vou olhar e vou falar, isso é maconha? Não é, mas o odor que exala, a gente vê isso todo dia, né? Odores que a gente tem pro carro, é um sintético daquele odor impregnado num substrato, ali num polímero que fica emanando. Então eu tenho um polímero impregnado com odor de decomposição, fica guardadinho, lacrado, e eu posso esconder que ele não... Se eu pegar e inalar, é uma quantidade tão pequena que a gente pode mudar as concentrações, né? Que eu não vou sentir aquele cheiro, mas ele vai. Né? O nariz do cão tem uma potência, uma sensibilidade muito maior que a nossa. E aí a gente faz essa busca. E quando ele encontra, ele ganha o prêmio e ele desmaia de cansaço. Ele entra num estado de tranquilidade. Luiz, você, depois de tantos anos nesse trabalho maravilhoso ao lado do Dexter, essa relação incrível entre você e ele, por exemplo, emocionalmente, o que você aprendeu? Olha, eu acho que 10 em 10 treinadores de campo falariam a mesma coisa. Cão não tem ego. A gente convive com o ser humano tem ego. Você pode ter ali, às vezes, uma parceria e essa parceria ser destruída por ego, vaidade. O cão não tem ego, o cão não tem vaidade. O cão, ele vai ter uma troca ali emocional com você, você garante segurança para ele, você vai criando esse vínculo e você vai ter um parceiro para sempre ali. Enquanto esse carinha estiver comigo, eu sei que ele vai ser meu parceiro. Então é uma troca que você aprende a ser paciente. Então o aprendizado ele é um processo. Então quem trabalha de forma séria com cão trabalha com ciência, trabalha com calma, trabalha com projeto, protocolo, é de degrau em degrau. Não é vender resultado antes de conseguir os resultados. Esse resultado vem com o tempo. É treinamento, é persistência e calma, muita calma e pouca vaidade. Luiz, para finalizar, gostaríamos que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Principalmente para quem tem cão. Entenda, o mundo do seu cão está no nariz dele. O cão é um animal macrosmático, é o termo que a gente usa. Ele se comunica, ele enxerga bem, ele ouve bem, mas a interface do cão com o mundo é pelo nariz. O cão, quando ele está num quintal ou só num apartamento que você não leva para passear, mas meu quintal é grande. O cão, o mundo que ele conhece é o mundo que você apresenta. E principalmente pelo olfato. Então o cão ele precisa andar na rua, ele precisa sentir cheiros para conhecer um mundo maior.
o teu quintal não é o suficiente para o teu cão. Você precisa levar o cão para passear, para sentir cheiro. E quando o seu cão estiver sentindo o cheiro de xixi, de fezes, não dá um tranco, né? Ai, que sujeira. Não é sujeira. Para ele, é química, é informação. Naquele momento, ele está entendendo que ali é uma fêmea ou um macho, que é jovem, que é adulto, que é doente, que é saudável. Ele pega um boletim de informações químicas dentro da urina, do gramado, das fezes. Então, assim, o cão, ele se comunica com outro cão também através do olfato. Quando o cão vai cheirar o fiofó do outro cachorro e o cara vai, dá aquela puxada de coleira, ali naquelas glândulas perianais tem muita informação que o cão consegue entender do outro cão. É que a gente não enxerga o mundo da forma do cão. E existem vários livros para quem tem cachorro, vale a pena ler, né, para você. Tem um muito bacana, Alessandra Horowitz, A Cabeça do Cachorro. Aí você vai entender que o cão, ele precisa entender o mundo dele pelo olfato. E a gente que apresenta esse mundo para ele. Então, assim, você ter o cão numa casa, o seu quintal não é suficiente para o seu cão. Contrata um passeador, se não tem tempo, leva para passear, delega isso para alguém. Mas o cão tem que passear e tem que cheirar o mundo para ele. O mundo que ele conhece é o mundo que a gente apresenta. Luiz, queremos agradecer a sua participação, esse papo maravilhoso, entendeu? E desejar e parabenizar pelo trabalho acima de tudo, entendeu? Um trabalho fantástico que emociona todos aqueles que conhecem, entendeu? O trabalho do perito criminal e do cão farejador. Muito obrigado, esperamos que futuramente você retorne. Eu que agradeço o convite, foi um prazer falar daquilo que a gente ama tanto e espero voltar sim, vai ser um prazer. Com certeza, o prazer será nosso. Conversamos com Luiz Galvão Pérez, perito criminal, médico veterinário da Polícia Científica, falando desse mundo maravilhoso, junto com os cães, esse trabalho, essa parceria maravilhosa entre o animal e o ser humano. Dever Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Seremos de volta na próxima semana. Forte abraço.